antes de entrar na mensagem, o Senhor falava comigo sobre a determinação de alguns irmãos, de algumas pessoas que são crentes, que têm Deus como nosso Pai, como nosso Rei, mas que por muitas vezes, por causa de pequenos detalhes, se afasta da presença do Senhor. Tem pessoas que buscam o Senhor conforme aquilo que tem recebido. Se está recebendo, está buscando o Senhor, está vindo na casa do Senhor. Mas se algo começa a dar errado, a pessoa se afasta da casa do Senhor, começa a culpar o nosso Deus, e acha que dessa maneira vai intimidar o Senhor. São atitudes que não agradam ao Senhor. Nós devemos buscar o Senhor nos nossos tempos de bonança. Nós devemos buscar o Senhor quando nós estivermos no deserto. Quando tudo está dando mil maravilhas, nós devemos estar buscando o Senhor. Mas tem pessoas que não compreendem o trabalhar do Senhor. Conhece a palavra, mas não aceita quando o Senhor começa a trabalhar na vida dela. Então se afasta dos caminhos do Senhor. Tem pessoas que ainda chegam a dizer: eu não estou tendo mais fé, porque a minha fé não está valendo nada, eu não estou adquirindo nada com a minha fé. Mas eu quero falar para a igreja essa noite: Deus não precisa da nossa fé, mas Ele agrada da nossa fé. Tem muitos que são levitas da casa do Senhor, cantam hinos bonitos ao Senhor, mas às vezes por causa de uma bênção, porque não recebeu na hora que quis, começa a querer pressionar o Senhor. Não vou mais na tua casa, não vou louvar o teu nome como eu louvava, não quero cantar hinos ao Senhor, porque eu não fui abençoado na hora que eu queria. Deus não precisa do seu louvor, mas Ele adora quando você o louva. Deus não precisa da minha fé, Deus não precisa da sua fé, Deus não precisa do seu louvor, Deus não precisa do meu louvor. Mas uma coisa nós temos que colocar na nossa cabeça: que se nós não louvarmos ao Senhor, se nós não glorificarmos ao Senhor, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito, Ele vai continuar sendo o Rei dos Reis, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus de Israel. Com louvor ou sem louvor, com a sua fé ou sem a sua fé, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Querem fazer negociações com Deus. Se me abençoa, eu te louvo. Se me abençoa, eu saio por aí dando testemunho. É nós que precisamos de Deus. É nós que somos dependentes do Senhor. Ele não depende de nós para nada. Se nós não louvar ao Senhor, se nós não glorificar o Senhor, Ele tem poder para poder ordenar os mares, Ele tem poder para poder ordenar os ventos, Ele tem poder para ordenar até os animais, mas ficar sem a sua glória e ficar sem o louvor, Ele não vai ficar, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Glória a Deus, glória a Deus. Não se faz negociações com Deus. Não se faz negociações com Deus. Não adianta tentar colocar Deus
contra a parede. A minha bênção, a sua bênção, ela só vai chegar no momento oportuno, ela só vai chegar na hora certa. Glória a Deus. Temos que ter paciência para esperar no Senhor. E muitos não estão tendo. Muitos não estão tendo paciência com a bênção no qual o profeta falou que o Senhor vai entregar. E o povo se afasta da presença do Senhor, querendo que Deus abençoe na hora dele, no momento dele. Nem quando Jesus Cristo estava na terra, não foi feito a vontade dele, foi feita a vontade do Pai. Embora ele sendo Deus. E nós não queremos entender isso. Mas eu creio esta noite que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Uma palavra na qual nós vamos sair daqui abençoados. Uma palavra na qual nós vamos sair daqui marchando na presença do Senhor. Porque eu creio que Deus vai encher esta casa com a tua glória esta noite. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos possam abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 2. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, meu Pai. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se deles por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: levanta, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se da vista de todos, a ponto de admirarem a todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Os irmãos possam se assentar glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor nos diz que estava Jesus em Cafarnaum. A palavra do Senhor nos diz, se você começar a ler desde o início o livro de Marcos, você vai perceber que Jesus havia feito vários milagres.
Jesus havia curado algumas pessoas, Jesus havia libertado algumas pessoas. E por causa dessa ação de Jesus, se espalhou pelaquela região. E todos queriam conhecer, queriam ver e saber quem era Jesus. E como a multidão se aglomerava e aumentavam cada vez mais os números de pessoas que queriam estar com Jesus, ele se retira de Cafarnaum. Ele fica um determinado tempo fora de Cafarnaum. Isso para poder se afastar um pouco das aglomerações, para poder se afastar um pouco da multidão. Creio eu que talvez Jesus não se encontrava em Cafarnaum, ele poderia estar na casa do amigo Lázaro, talvez poderia ter ido almoçar na casa de um outro amigo, talvez poderia ter ido ensinar a palavra em outro lugar, para dar um tempo daquela região ali de Cafarnaum. E quando Jesus retorna em Cafarnaum, porque diz assim a palavra do Senhor, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Isso quer dizer que ele estava em Cafarnaum. Ele saiu e retornou para Cafarnaum. E quando a multidão percebe, creio eu que no momento em que a primeira pessoa viu que Jesus retornava para Cafarnaum, começou-se a espalhar os boatos que Jesus estava de volta ali. E a palavra diz que veio uma multidão ali naquela casa. Existem alguns historiadores, eu estive lendo, falam que aquela casa talvez seria a casa de Pedro, mas não tem 100% de certeza. Mas me chama a atenção que aqui na Bíblia fala, e logo correu que ele estava em casa, dando-se a entender que Jesus estava na casa dele. Creio eu. Uma casa pequena, simples, talvez de frente para o mar. A palavra diz que a multidão era tão grande que já não havia mais espaço lá dentro. Não havia mais espaços perto das portas. Não havia mais espaço nos cantos da casa. Tão grande era a multidão que queria ouvir a palavra. Tudo se baseia na palavra. E Jesus então começa a pregar para aquela multidão. Creio eu que os anciões estavam mais à frente, sentados mais à frente, as outras demais pessoas estavam ali em pé. Como se talvez fosse uma igreja lotada. Jesus, o pastor, ali pregando, os anciões, como os obreiros da casa do Senhor, e a multidão que ali sentada estava ali, alguns em pé, doente pela palavra do Senhor. E Jesus começa a pregar ali a palavra. Jesus começa a falar da palavra. Quando em determinado momento houve-se um barulho, talvez um barulho no telhado da casa, Jesus, naquele momento, ele não esperava o que iria acontecer ali dentro. Estou dizendo isso, Jesus como homem, porque como Deus, com certeza,